Olá pessoal, na nossa aula passada nós criamos um construtor, vimos como trabalhar com construtor, escrevemos na nossa classe Triângulo 2 o novo método para o verifica se é um triângulo e também estendemos essa classe, pessoal. Fizemos com que a classe Triângulo 2 herdasse todas as características da classe Triângulo. Então, hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos utilizar na classe Triângulo 2 o método verifica se é um triângulo existente na classe Pi. Como na classe Pi? Na classe Triângulo. Então, primeiro de tudo, pessoal, eu vou fazer a seguinte coisa. Na minha classe Pi, Triângulo, o método verifica se é um triângulo, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou criar uma variável e vou atribuir false. Ela vai representar para mim, ou melhor, ela vai servir para informar se os três lados formam um triângulo ou não. Então, se por acaso os três lados representarem um triângulo, a minha variável flag vai receber true. Então, eu estou modificando, pessoal, o método verifica se é um triângulo da minha classe base, da minha classe original. E aqui eu vou retornar, return, o conteúdo de flag. Pronto. Agora, pessoal, na minha classe Triângulo 2, eu posso fazer o que? Eu posso utilizar qualquer coisa que exista na minha classe base. Como assim? Todos os métodos presentes na minha classe base, eu consigo utilizá-los aqui na minha classe Triângulo. Como? Por exemplo, eu estou refazendo o meu verifica triângulo. Aqui eu vou fazer a seguinte coisa. Vou criar uma variável também chamada flag e vou atribuir para ela o resultado do meu método verifica triângulo da classe base. Então olha lá, se nós olharmos no manual do PHP, então pessoal, olhando na página da documentação do PHP, nós temos o operador de resolução de escopo, esses dois pontos. Se eu fizer isso, pessoal, ó, colocar, por exemplo, aqui eu tenho uma classe chamada minha classe e tenho uma classe chamada outra classe estendida de minha classe. Se eu colocar parent, dois pontos, eu consigo acessar um item da minha classe base. Como por exemplo, olha lá, parent, dois pontos, ele me mostra tudo que a minha classe base possui. Então, se eu vier aqui e acessar o método verifica se é um triângulo, ele vai me devolver verdadeiro ou falso. E agora, nesse meu if, pessoal, eu vou fazer isso, ó, se flag, olha lá, quer dizer, se o flag estiver valendo, vou até colocar aqui por escrito, true, eu vou criar o seguinte texto. Os lados informados representam um triângulo. Se não, os lados informados, os valores informados não representam um triângulo. Então, com isso, pessoal, eu consigo utilizar tudo o que existe e melhor, né? Reformulando, eu consigo utilizar todos os métodos e todas as propriedades que sejam públicas na minha classe parent ou protegidas. Então, olhe lá. E ele vai fazer o que? Ele vai executar o verifica se é um triângulo da minha classe triângulo, ao invés da minha classe verifica se é um triângulo. Com isso, eu consegui utilizar o que já existia no método verifica se é um triângulo da classe base e apenas modifiquei, acrescentei na minha nova versão do verifica se é um triângulo da minha classe Triângulo 2. Então, se eu testar aqui agora, pessoal, vocês não vão reparar mudança alguma, né? Mas o código vai estar funcionando perfeitamente. Além disso, pessoal, existem várias outras coisas na programação orientada a objeto.
mas no nosso caso eu não vou abordar. Então aqui, se vocês olharem no manual do PHP, é interessante vocês lerem os outros itens existentes na página, para vocês aprenderem um pouco mais sobre orientação a objeto. No nosso caso, pessoal, nós vimos esses conceitos básicos de programação orientada a objeto, como por exemplo, como criar uma classe, definir um construtor, criar um método de acesso às propriedades privadas, como tratar da herança, criar uma classe que vai herdar as características de outra classe, como acessar elementos dessa classe base, pessoal. Então nós vimos tudo isso. Para quê? Para nós utilizarmos esses conhecimentos no desenvolvimento de um software que utilize banco de dados. Antes disso, pessoal, só vou mostrar mais uma coisa. Deixa eu ver aqui. Ou melhor, eu vou apontar para vocês olharem depois. Aqui na página da documentação, se vocês olharem essa questão do operador, vocês vão ver que dá para também fazer o quê? Criar um novo, ou melhor, reformular isso que eu estou dizendo, criar um construtor acessando as definições do construtor da classe base. Isso fica para vocês pesquisarem, pessoal. Então, nós finalizamos essa parte básica sobre programação orientada a objetos. Nós vamos trabalhar mais com isso na hora que nós formos desenvolver o nosso sisteminha utilizando banco de dados. Então, obrigado, pessoal, e até a próxima aula.